Sem pretender fazer juízos de valor sobre a qualidade dos textos de Feliz, eu, como tradutor, não tenho dúvidas em afirmar que esses textos são densos e com passagens com alguma dificuldade. No entanto, sem alterar o seu princípio ativo, tento, como tradutor, transferi-los de forma um pouco mais suave para a mentalidade portuguesa. Considerando a tradução para outras línguas, a sua melhor interpretação e a respectiva autoria, a proclamação seguinte insere-se como palestra lida no universo do pensamento. O nó górdio e a espada. A proclamação do inevitável. A Europa Ocidental tem de se decidir entre a adoção da condução espiritual e ética ou, com brilho e glória, sangue e miséria, tombar no passado e no esquecimento. Para isso, encontramos sensibilidade, criatividade, intuição no prato da balança de idiotia e imbecilização coletivas ou esperteza e sabedoria individuais. Consciência no prato da balança de mentira e hipocrisia coletivas ou inteligência e realização individuais. Com início na Revolução Francesa, principalmente os últimos 150 anos de explosão materialista, tudo isso nada mais foi que um gigantesco teste relativamente à presença, à qualidade e à eficácia de sensibilidade e criatividade, intuição e esperteza. O sentido, como processo da individualização, é correto. O método, como coletivismo, é errado. Paganismo e cristianismo, ambos formações imós na luta pela posse do planeta e dos seus habitantes, desgastaram-se mutuamente. Os grãos a moer, o materialismo, eram demasiado duros para ambos. O que restou foram resquícios híbridos dos tipos mais elevados e mais baixos. Já não se diferenciam. Híbridos não sobrevivem ao desmoronamento de híbridos. Demasiado apertados, demasiado densos, demasiadamente misturados. O arrogante orgulho de falsa autocontemplação dos híbridos obrigou a humildade livre e o espírito ousado à insignificância e à mesquinhez, ao enfesamento e à lignificação para a cidade de bilhões. Aniquilação da inteligência. A cidade de bilhões não é a confusão de línguas, mas a dissolução de línguas devido à confusão de sensação e pensamento. Doentes mentais podem perfeitamente falar de forma culta enquanto aumentam a sua obsessão, o objeto da doença mental. No entanto, não conseguem sentir nem pensar de forma cultivada. Ética é espírito. O espírito do pensamento. O pensamento do espírito. Nada se pode interpor. A irrealizável ânsia que a cidade tem do campo passou ao onanismo social, a procura maníaca coletiva de estados de excitação psicoespirituais. Quanto mais irrealizáveis forem, tanto mais se exteriorizam como autodesprezo urbano não criativo e tanto maior é o agressivo auto-ódio urbano. As áreas de arte, cultura e ciência divulgam, imitam, estilizam o inatingível dessa ânsia, o desprezo e o ódio. Interpretação incorreta. Ânsia urbana não quer realização. Nenhuma realização é a lei para seres inferiores, sem grandeza nem maturidade, iniciando
tornando demagógicas, satanizando sempre novas ânsias, sempre nova ausência de realização, sempre mais desprezo, sempre mais ódio. A anormal fialdade do mundo proletário e burguês tem-se tornado cada vez mais obscura ao longo dos últimos anos, através de 2 guerras mundiais e de mais ditaduras e deformações, tanto psicoespirituais como político-sociais. A tessitura social assim esforçadamente conseguida, com ou sem governo, está esfarrapada. Tudo entorpece no culto, segue o culto, rui como culto. Os povos desfrutam tudo, excessivamente enredados na culpa dos malvados ricos. A pessoa do materialismo não é governável. A sua governabilidade só é garantida pelo materialismo. E o materialismo é o seu governo. O governo é assim. Eu vivo a minha vida. A minha alma sofre. Só faço o meu trabalho. Nomes de meios mentais da autodestruição. Dessa forma, o espírito de teimosa orientação materialista é conduzido para o reconhecimento da sua ausência de sentido e utilidade, mas também para a sua depuração e elevação. Pertence à ciência do materialismo manter a liberdade, que promete colocar sempre à mesma distância entre o aparentemente atingível e o nunca atingível. Socialismo como ciência. 3 categorias encontram-se aí configuradas. Por um lado, a enorme e embotadamente obediente manada burguesa. Por outro, os que sobressaem pela destruição, subversão e derrotismo. E como terceira categoria, os que sobressaem pelo que constroem e produzem. Estes últimos podem ainda ser subdivididos naqueles que utilizam isso para carreira e concorrência, para espezinhamento e homicídio egoísta, e aqueles que pertencem ao altruísmo com visão e conhecimento. O campo tornou-se cidade. À cidade falta o campo. Do campo surgiu o monopólio. O monopólio asfixia a cidade. O espelho do mundo, que já foi brilhantemente mentiroso, vigarista e ladrão, cegou. Deixou de refletir formas. O mais importante negócio da cidade, o negócio da guerra, da conquista e do prazer, degenerou em ausência de significado de confrontos globais mesquinhos e cada vez mais enredados em endogamia e incesto. Escravos hipócritas e vigaristas, infiéis e efeminados são os autores e comentadores, os protagonistas e apologetas. O destino da cidade de bilhões, da gigantesca empresa de civilização, cultura e conhecimento, arte e sociedade, está selado. É a culminação do não essencial do passado, do essencial do futuro na devastação da cidade, com a devastação dos seus habitantes, encontrando a sua grandiosa definição. O presente é apenas a queda do poente e do nascente, do Ocidente e do Oriente. O Oriente, séculos e milénios após o seu florescimento de então, recebendo o seu renascimento e nova frutificação artificial através do anteriormente importantíssimo, mas agora completamente devastado negócio da cidade de bilhões do Ocidente, mas presentemente dependente dessas influências. Subjugado por isso. Caído a seus pés. O Oriente não consegue encontrar nenhuma continuação com forças próprias. Tem de acompanhar a derrocada do Ocidente com o estiolamento e a secagem. O conteúdo do todo, fé, inteligência e as massas humanas do Oriente e do Ocidente,
segue a via da sua embalagem, a via da cidade dos bilhões, afogado na contagem romana de massas do período decimal. Como contagem de dinheiro de pagamento, é simultaneamente o algarismo como dinheiro, o dinheiro como algarismo. História, sentido e tarefa da cidade encontram-se aí encerradas. Encerradas como proscrição mentalmente esmagadora para a oscilante ilha de micromáquina, macromáquina e algarismo. Algarismo como dinheiro, como também contagem de massas de coisas e massas de pessoas. Democracia, mesmo como mentira, vigarice e engano, que ela é, mas já não é. O que nunca outra coisa foi. Democracia é simplesmente a má cópia da forma de administração de povos naturais. A cópia falhando, tal como os povos materialistamente civilizados com isso falham. O que sobeja é o aviso planetário de imbecilidade e vaidade, de soberba e intrugice, e a solitária via de aprendizagem da individualização. Aí apenas quem tiver de se encontrar, de se dar novamente à luz nos tempos das suas mais diversas ressurreições planetárias do cosmo espiritual e físico. Um ponto de cruzamento cósmico-planetário, cuja entrada é conhecida de todos ao longo de milénios, séculos, decénios e anos. Um ponto de cruzamento onde se separa o preparado do não preparado, o trigo do joio. Observado a nível cósmico, um ponto. A nível planetário, a cruz, o Calvário. Quando o sangue da humanidade coagula num determinado ponto, tem de fluir noutras direções como outro sangue. A cidade, o centro planetário de cegueira, vício e impureza, tem agora de proceder com liberdade e altruísmo o que anteriormente a si roubou com astúcia, perfídia e força. Caso contrário, apenas a própria vítima de astúcia, perfídia e força. O que tem a dar tem de trocar, como bem-aventurança e coragem, verdade e fidelidade. Para isso, tem de dissolver e fundir todas as suas estruturas e os seus livros de leis de natureza pagã, todas as suas emoções e ficções cristãs no cadinho do ser e do não ser, de cosmo e universo. Ambos, os até agora válidos poderes legislativos e os já passados poderes executivos da cidade de bilhões, os já consumidos e os ainda utilizados, têm de submeter e sacrificar todo o seu domínio e poder, toda a sua força e supremacia a esta fusão. A sua autoridade, pertencente ao passado e falsamente legitimada através de uma má cópia, teve de se transformar na anarquia do caos, dessa forma automortificando-se. É um dragão que se chicoteia a si mesmo e que cada vez mais é arrancado de uma e outra margem. Os povos mergulham no pó, lambendo-o golosamente e escutando, tremendo, a estrondosa bulha da dilaceração. Legisladores e executivos da cidade de bilhões, desleais à sua própria existência, temendo proteção e conforto, têm de repudiar livremente e de forma altruísta todo o status, cargos e títulos, todas as insígnias de domínio e poder, força e esplendor. Com a total remoção de dinheiro, desde reforço até à manutenção de poder, mesmo assim desprovido de qualquer outra possibilidade. Como se tornam secos, assentam no que secou. A atitude atávica e canibal e simultaneamente domesticada e submissa da humanidade da supremacia da ordem
autoridade e poder como instituição, dogma e esquema hierárquico acabará. Começou a orientação da bondade, do êxodo universal do sustento da demência urbana, materialista e planetária. Quem a isso não se associar, permanece retido na parte muda e cega da não-consciência, onde tem de esperar pelo que a seguir lhe vier a acontecer. Nem sequer servo de si mesmo. Quem esperar por isso e exigir que outros façam o que ele próprio tem de fazer para a vida, quem disser e exigir a outrem o que tem de fazer pelo planeta, para as pessoas e para todos os seres vivos como salvação individual e coletiva, embora como mandante não faça isso, realiza em si a execução espiritual. Com a epidemia de pequeno homem, pequena mulher, que pretende asfixiar a vida, cujos transmissores se denunciam e sentenciam com a palavra morta. Capacidade de atuação, o espírito vivo, é compreensão e salvação. Ordem, a palavra morte, é doença e morte para obstinação e desobediência. Para a realização da diversidade do ser humano foi criada a ordem do ermita. Da figura mais neutra, mais independente, mais humilde e mais resistente ao poder do hemisfério ocidental do planeta. Os seus criadores e condutores serão as pessoas de força mais independentes, tanto espiritualmente como eticamente, as mais abrangentes em termos de comunicação e os visionários mais audazes, atentos e cuidadosos. A ordem será envolta pela orientação vida ou morte, o acompanhamento do êxodo, como por radiações que tudo tocam por se tocarem, confirmando a ordem em círculos espirais de dimensões crescentes e de confirmação planetária. Direito e obrigação, lei e moral, educação, instrução e informação são aspectos definidos e estabelecidos pela ordem em correspondência com a orientação do ponto de cruzamento de forma totalmente diferente da até agora vigente. À entrada em conexões cósmicas pertencem arrependimento, penitência e humildade, que são as atitudes básicas, místicas e espirituais, cósmicas e universais de depuração e cura, comunicação e elevação para o preâmbulo da concepção mundial da coincidência altruística da consciência. Desta forma, terá o seu fim a mania do secretismo, do seu significado habitual, religioso e não religioso, como instrumento de poder, medo e controlo, de espionagem e sujeição. Esta mania, que não passa de doentia infantilidade, não deve sobreviver se o seu mestre e senhor, criador e escravo, quiser viver. Terminará a campanha de língua viperina, pérfida e imbecil da demagogia. Não voltará a ser utilizada. Ela, que entre outros aspectos, procura não apenas comprovar convulsivamente novas legitimações, de certo modo modernas, alienígenas, Anunnaki, Anasazi, etc., para apenas aparentemente outros desejos de poder e estruturas de dominação, mas principalmente introduz como possibilidades no pensamento primitivo das camadas inferiores e obedientes, ou também continua a apresentar de forma consequente as chamadas alternativas de cura e medicina sob o dinheiro de pagamento como regime aparentemente único. Não haverá um controlo, por assim dizer, supradimensional, por mais oficial ou secreto que seja. Controlo é uma palavra de magia para que algo seja ou possa ser considerado como possibilidade, que dessa forma não seja realizável ou apenas como situação extrema. A palavra controlo provoca apenas medo, paralisia, subserviência e as correspondentes e imprevisíveis reações.
É uma luta de sombras desgastante e sem sentido para quem tiver de criar uma situação mundial comunicadora e correspondente mental e espiritualmente mais elevada. Também toda a publicidade terminará através de e como engano, e qualquer engano através de e como publicidade, devido a serem associais, tanto a nível planetário como cósmico, atraindo bicharada de todos os cantos do mundo planetário, astral e galáctico. Nascimento, doença e morte, medicina, alimentação e habitação libertam-se do circuito de negócio, ambição e egoísmo. O sentido de vida, habitação e trabalho será a cura como alimentação, a alimentação como cura. Mas quanto mais habitação, quanto mais alimentação, informação, medicina ou publicidade, como até agora ainda tem que acontecer, tanto menos valioso será tudo isso. O trabalho assalariado é o aspecto mais mesquinho que há. Como negócio, apenas um culto. Cada culto, um negócio, um contrato, uma vigarice unilateral ou total. A droga, como plenitude do culto, é a mais perfeita vigarice. Legal, ilegal, igual. É o desmoronamento dos nervos das massas. Faz rodar a cabeça e partir o pescoço. Quem não trabalhar por si para a alimentação, cura, habitação, quem não quiser dar tudo, também não o deve fazer. Fica ocupado com a imbecilização mental e intelectual. É o seu horror sem nome. A estação final do ser materialista e humano. Plutocracia, esoterismo, consumo, manipulação, controlo, etc. Apenas ferramentas para esse fim. Necessidade, separação e impulso crístico continuam a ser os poderosos impulsos para manutenção e produtividade da vida humana. Necessidade. O impulso ético, o impulso crístico ou libertador, o impulso espiritual. Quem aí não quiser estar, não estará em parte alguma. A separação. Da esclarecedora simbiose destes esclarecimentos simbióticos, o dinheiro receberá a sua legitimação totalmente diferente, não representando nem designando um valor. O dinheiro, sem o número, tornar-se-á a unidade definitiva e irrevogável de ação, palavra e pensamento de cada indivíduo. A função do dinheiro é a função da balança, pesando rigorosamente cada indivíduo, com isso, relativamente à única orientação ainda possível, planetária e cósmica. Não com número nem como número, mas exclusivamente como vida. O conhecimento mental desta balança, a necessidade de pesagem no necessário ponto de cruzamento no inevitável êxodo do sustento materialista planetário de demência urbana, regulará a prole em cada indivíduo. A brincadeira da criança será brincar com o sentido deste êxodo, dessa forma penetrando mentalmente no ritmo supraplanetário. As forças espirituais que agora se consomem numa forma de sociedade já destruída e aniquilada conhecem aí, nesse jogo caseiro, a forma ideal de se erigirem. A política é provada da força pela economia, indústria e semelhantes, e estas pela finança. Mas a finança pela existência do espírito da privação de poder, a dinâmica da verdadeira revolução.
A ajuda do dinheiro torna-se o reforço do dinheiro. Terminam indústria e trabalho assalariado na forma que se conhece. Estas aparentemente gigantescas firmas e empresas nada mais são do que indivíduos incontáveis pesados de forma rigorosíssima por dinheiro. Os que estão em cima, tal como os que estão em baixo. E a diferença não tem aí qualquer importância. Com a ajuda do dinheiro, o reforço do dinheiro, o consumo e a sociedade terminam com a forma atual. Com a ajuda do dinheiro, também terminará o reforço do dinheiro para o pensamento venal e especulativo de ciência e investigação. O que até agora era horizontal torna-se vertical, e o que até agora era vertical torna-se horizontal. Por isso, como o pensamento do inevitável, o abandono e a desistência da cidade de bilhões é inevitável. O necessário conhecimento para isso e os perigos decorrentes da pressa, de erros e de insuficiências humanas, as condições técnicas e tecnológicas, bem como os conhecimentos conducentes à consciência, estão disponíveis. O processo de cristalização da individualização, através da formação da Brigada da Vida resultante da área urbana, tal como se descreve, nomeadamente, na última parte dos escritos do eremita. Para isso, as capacidades mentais até agora vigentes têm de limpar os seus carapins, têm de ultrapassar o seu crepúsculo sonhado e esclarecedor, entusiástico e limitado. Simultaneamente, o seu amolecimento esotérico e espiritual e a imbecilização espiritista. Assim como não há casa nem aldeia global, também não há família planetária ou cósmica. Há algo que apenas mistura os rebaixamentos e as inferioridades do cotidiano materialista com as paixões de políticos ou ânsia espiritual e religiosa. Há apenas 2 graus de sensibilidade, de percepção e diferenciação do pensamento e na postura. Apenas 2 ordens de orientação e decisão. Repúdio pela civilização passada, falsa, amorfa e em vias de afundamento, assim como a entrega à civilização cristalina, cósmica, formadora e ascensional. Cada passo dado, cada medida tomada nesse sentido, não tem caráter nacional nem internacional, mas exclusivamente cósmico, ascensional, de despojamento. Os órgãos dos sentidos, antigas pontes e portas para o espírito, tiveram de ser para isso destruídas ou testadas com influências materialistas, não sendo o som ou o ruído aquilo que é ouvido. Não sendo também luz ou cor aquilo que é visto. Superfície ou acabamento não é também aquilo que é tocado. O cheiro não é o que é cheirado. O que é longe parece perto e o que é perto parece longe. Letra e palavra não são aquilo que com elas se entende. Sensações falsas, avaliações erradas. Como parte do pensamento superior, que move o inferior, a proclamação é uma visão espiritual. Para o pensamento inferior, um marulhar.
Para ambos os pensamentos, é afinal uma simulação mental do inevitável. Para os pobres de espírito, a quem mais se destina, é correspondentemente difícil de ser ouvida, lida ou de qualquer forma compreendida. É um destino ao qual têm de se sujeitar justamente os pobres de espírito, os fanáticos, os sonhadores, os imitadores e intelectuais residuais. No entanto, gerando subserviência definitiva e hipócrita insubordinação perante poder total, força total da cidade de bilhões. Enquanto o estranho e o outro for o culpado e o mau for o inimigo, há também a palavra humana, a promessa para desejos, ânsias e esperanças de querer e poder sair deste drama chamado humanidade. Como o primeiro, a imagem do inimigo, não é eliminada, há para o último apenas falsas esperanças, isto é, nenhumas concretizações. Apenas a palavra humana promessa. Por isso acaba a construção mental de inimigo, a sociedade humanamente falsa, e, ao mesmo tempo, acaba aquela palavra humana de promessa, acabam desejos, ânsias e esperanças como sendo desprovidas de sentido e estorvos. Como sua única e unicamente correta realização. Pessoas corretas separando-se de pessoas falsas. A definição da diferença entre ascensão e queda, entre correto e errado, é o pensamento da separação, a separação do pensamento. A vontade da pessoa falsa e em queda decide-se também lhe serve para a elevação. A sua vontade, de uma forma ou de outra, a justificação desse pensamento. Primeiro anexo. Direitos coletivamente instituídos nada mais são que os chamados direitos historicamente tradicionais baseados numa determinada situação passada, ou então roubados. Caso aquela situação falhe ou se altere, esses direitos tornam-se, em princípio, vagos. São apenas privilégios pelos quais vale a pena lutar. Tal como preconceitos, os privilégios criam apenas a escuridão orgulhosa e cega da desordem de cliques, classes e castas. É o instinto gregário que, compassado como o direito, se consome mesquinhamente, amando-se a si mesmo e tudo o resto desprezando e atacando. Tais direitos geram as hierarquias da hegemonia que, sem sentido, conduzem ao desmoronamento incestuoso. Povos que, pelo contrário, copiam e imitam isso das formas mais variadas, abandonam com isso a sua obrigação juntamente com o mesmo desmoronamento. A obrigação de vida. Ao abandonarem a vida e a sua existência, repudiam-na. Ao repudiarem-na, desprezam-na. O que desprezam tem de, mais cedo ou mais tarde, em fúria cega e sem sentido, destruir de tal forma que a única coisa que resta é Caim. Caim como poder. Por outros motivos mesquinhos, tudo destruindo. Dinheiro torna-se uma parte importante da lei ainda aí importante. O seu valor deixa de estar ligado ao número, mas exclusivamente à responsabilidade, e a necessidade relativamente à vida torna-se exclusivamente ligada ao ponto de cruzamento já atrás referido
e à orientação da vontade do êxodo universal do sustento de demência urbana materialista planetário. Tudo o que ainda há em legislação pertence exclusivamente à alta filosofia antimaterialista. Segundo anexo. Enquanto o pensamento possuir caráter egoísta, tem também caráter subjugável, venal e sujeito a chantagem. Enquanto tiver esse caráter, não será possível meditar em consciência. Uma situação exclui a outra. Cada consequência, cada resultado desemboca imediatamente no oceano de egoísmo, de recepção, subserviência, venalidade e possibilidade de chantagem. Quem pensar dessa forma não possui qualquer consciência. É apenas um pensamento, uma atuação, uma qualquer palavra que tenta simular à consciência o que esta tenta encobrir. Onde falta a mão, falta a cabeça. Onde esta falta, falta o coração. Para preencher esta falta, todo o pensamento tem de se perder e secar. Carece de irrigação artificial. Por isso, é inútil, porque aí morreu o amor e a morte é amada. Porque o amor está aí morto e a morte é o amor. O pensamento já não pode aí ser dado altruisticamente, embora isso apenas conduza ao ser consciente como vida, como a seguinte pergunta, entre outras, o confirma. Porquê e para quê esta ou aquela investigação? Servindo ou dominando o seu sentido, sem sentido, obstruindo ou destruindo. E as consequências levam onde? Respostas primitivas e unilaterais a essas perguntas só surgem em cada indivíduo como possibilidades da utilização, do consumo e do prazer, emergem falsamente como vida falsa, dessa forma cada indivíduo autoludibriando-se e autotraindo-se. Esta consciência vendável e comprável, juntamente com a sua despudorada continuação, acaba como mentalidade primitiva de domínio sem responsabilidade de domínio. Acaba onde plutocracia mistura com instintos escravos e instinto gregário de massas implodirem. O ato do fim para pensamento doador, porque pertence à palavra doadora, à ação doadora. Terceiro anexo. A mão sob a qual a cunhagem de moeda e os média têm de continuar em atividade até um certo grau, até que também essa necessidade e tarefa se preencham e se auto-esgotem, será completamente diferente da atual. Terá características completamente diferentes da que presentemente paira sobre o abismo, sobre o nada. Cada vez mais utilizam este abismo da atual forma de sociedade, justificando-se simultaneamente com ela, como meio de preenchimento para a autodestruição mental e psíquica e aniquilamento espiritual. Ou também como país de sonho do consumo de especulações libertadoras. A vida do indivíduo oeste-europeu está dominada por visões de morte e libertação. A mistura é cada vez mais densa e impenetrável, indefinível e insolúvel. Devido à auto-hipnose, através de imaginações, alucinações e sugestões, tudo isso tem de ser adorado como meio e possibilidades de sedução materialista e psicológica como morte, simultaneamente teses promissoras de libertação como vida. Uma como propaganda finita, terrena e temporal. Outra como metafísica celeste, extraterrestre ou intemporal.
A ordem do ermita e a orientação de vida ou morte que acompanham o êxodo tomarão isso para o que a humanidade, como sociedade, não quer ser livremente capaz. Isto é, criar as ânsias de morte ou vida para cada indivíduo como realidade definitiva. A ordem formulará a pergunta e é. A orientação fala-á, nela se tornando, querendo a morte ou a vida. Porquê? Quando? Como? Onde? Para quem? Para quê? É a pergunta que domina, nunca a resposta. De que se trata ainda? Da humanidade atual? A vontade para a morte, através da sedução, não legitima simultaneamente a obediência. Quem não tem de seguir, tem de se diferenciar de outra forma. Diferenciação e decisão têm de se separar daquela parte que obedece de forma cega e ilegítima, separando-se do abjeto, separando-se da sedução do erro, da sedução para o nada, legitima-se através da vida. Um nós, como clique, classe ou casta, sociedade ou humanidade, não existe para isso. Nós, contudo, como tal abusado, pertence à ilegitimidade, aponta contra a vida. A culpa do coletivismo justificando o espírito gregário. Às respostas são retiradas todas as condições mentirosas e hipócritas. Contribuição para a derrocada provocada de nervos, de massas e da hipnose de massas, autoprovocada pelos ansiosos por palavras, pensamentos e ações e por eles não identificada. Quarto anexo. O coletivismo, a massificação psicológica, ideológica e socializada atravessou todas as fronteiras. O seu símbolo é encandeamento, incerteza, medo e pânico. Indivíduo como massa. Massa como fascinante e glorioso negócio de destruição e aniquilação da massa. Tudo e todos perante isso afundando-se em insignificância e vacuidade. Tudo e todos intermutáveis. De forma correspondente, a incapacidade coletiva de realização e preenchimento em si mesmos das visões de morte e libertação que aí têm de crescer. A lei da rigidez, de que tudo e todos dependem, de tudo e de todos, apenas permitindo rigidez. A capacidade de atuação é empurrada para os outros, para circunstâncias externas ou para influências libertadoras de natureza celestial e extraterrestre, o que é inútil, correspondendo à lei da rigidez. Macabra inferioridade. Aqui como ali, quebra de confiança e crença, mutilada e desfigurada do ponto central de toda a incapacidade de atuação maníaco-compulsiva. O coletivismo, a sua capacidade cada vez mais fascinante e paralisante para criações e empreendimentos aparentemente gigantescos ao nível terreno, ultrapassa e simultaneamente aniquila o seu criador, nada mais que criador da ilusão. Falhando já não em coletivismo e seus frutos, mas em si mesmo. Não há para isso qualquer passado nem futuro, nem ontem nem amanhã, mas exclusivamente e apenas presente. Sempre hoje. Todo falhanço, sempre e só hoje. A absoluta desesperança como outra face de falsa esperança. A falsa, a crença em tal esperança, é abandonada juntamente com todas as atuais religiões e similares, abandonando a instituição da propaganda de desesperança e esperança. Esperança religiosa baseada na ininterrupta infiltração e repetição de uma determinada postura de expectativa. O jogo religioso e oculto, psíquico e psicológico, com expectativa sem realização, também é abandonado, tal como a teimosia numa crença de paciência metafísica decadente e impaciência realmente letal.
A ordem do ermita é apenas a confirmação desta necessidade inevitável. A alteração de sentido, orientação e condução do ser que tem de se erguer humanamente. Nem finanças, política ou religião, nem investigação ou ciência, filosofia ou espiritualidade são disso capazes. Tudo isso, individualmente, acreditando em qualquer esperança, em qualquer luz, coletivamente no erro e na loucura. No primeiro caso, faltando a meta elevada e eticamente comum. No segundo, servindo o desnorte, a diáspora para todos os cantos mentais e físicos do universo. Termina dessa forma a era do coletivismo, da massificação e das massas. O êxodo é a necessidade legítima e inevitável. Entretanto, a todas as instituições do passado falta o que há de mais nobre e puro: altruísmo e responsabilidade, sinceridade e fidelidade, incorruptibilidade e inacessibilidade à chantagem. A ausência de força e grandeza de bondade, piedade e necessidade. A ausência, portanto, do amor por nada influenciável, que é a diferença e a decisão como o amor por nada influenciável. A única instituição mental que pode e deve viver o espírito da vida a nível planetário e também cósmico e universal. As instituições do passado acima referidas, instituições de escravos, têm de as servir incondicionalmente. Contudo, a vontade humana, que não quer isso, tem de se aniquilar em si mesma, antes de lhe ser conhecida uma tal instituição. Quinto anexo. Sobre a presente situação oeste-europeia, que se deve desenvolver ainda o seguinte. Com a mistura e simultânea confrontação de nacionalidades, raças e religiões, classes e castas, estas suprimir-se-ão mutuamente em irmandades e lutas, arrastando consigo toda a mesquinhez, toda a escuridão, todos os direitos, mas também todas as obrigações. Se isto for um rio impetuoso, todo o controlo sobre isso será também um rio impetuoso. A última ordem para compaixão e piedade, dentro das irmandades e das lutas, paralisa todas as forças que poderiam opor-se a esses impetuosos rios. Paganismo e cristianismo, as duas correntes mundiais que até agora tudo decidem acima e fora de qualquer religião, perdem com isso definitivamente o seu significado e a sua importância da condução, tendo em vista uma ordem que praticamente só é entendida como terrena. Como ordem, um santo e senha oeste europeu para a incapacidade de viver. Sentido e condução, estratégia e orientação de luta e mistura têm, com isso, basicamente de ser conceitos mal entendidos. Não é falso quem aconselha erradamente, mas sim quem quer e deve ouvir o falso como correto para si, como conselho correto, como falsidade expandindo-se por todo o lado. Só uma lolita de orientação socialista nihilista à frente dos extremos de um povo como o alemão seria capaz de uma tal temeridade suicida política oeste-europeia. É uma cegueira ideológica, moral, ética e espiritual, incapaz de discernir até aos limites, e ela era apropriada para esse papel por ser incapaz de entender o destino de tudo isso. É a justificação da ilusão, do conselho errado, de mostrar a verdade a si mesmo e aos outros de forma que não seja vista ou seja vista erradamente por quem carece de visão clara, perspicaz, incorruptível. Sexto anexo. A insustentabilidade da doutrina materialista, os seus suportes fundamentais, obriga ao abandono do que obriga ao pós-materialismo. A sua orientação para as atuais massas populares é a seguinte: o que poderia elevar a humanidade tem de ficar pequeno e sem orientação.
visto que a sua teimosia na experiência materialista e, com ela, nada mais permite. A humanidade tem de amar o que a mantém pequena e desorientada, correspondendo dessa forma ao falso sentido de amor e à teimosia. Se a humanidade tiver de ser levada para o erro, então tem de ter a loucura como guia. Então, a condução tem de ser errada. Para intransigência, indolência e obstinação, para os fanáticos e para os pensamentos de poder falsos, ilegítimos e coletivistas, isso é correto. Mas para que dessa forma também a atual alta política, que determina a situação, seja disso vítima. Entretanto, a espontaneidade total e individual desse abandono, a identidade definitiva com a elevada e universal postura religiosa e espiritual do altruísmo, ultrapassa, simultaneamente com o horror da catástrofe, a catástrofe do horror. A alta filosofia da individualização, ultrapassando a doutrina materialista, suas estruturas, ânsias e hábitos, mas sem cair no atual egoísmo pós-materialista. A alta política do coletivismo opõe-se dessa forma à alta filosofia da individualização. Uma voltada para fora, a outra para dentro. Uma só pode substituir com espírito tribal e comportamento de matilha. A outra só sem isso. Uma delas ocupada com limitações tais como manutenção de poder, hierarquias, formas de sociedade e similares. A outra, ultrapassando todas as fronteiras.